Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Judite Benevides, ela que é terapeuta transpessoal e TVP. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, obrigada pela sua presença. Gostaria de perguntar o que é TVP? Terapia de vivências passadas. É uma terapia transpessoal, então, que é uma terapia regressiva. Então, essa terapia descobriu que muitas das nossas dores, sofrimentos físicos, não estão necessariamente na nossa vida biográfica atual. Mas que nós temos camadas do inconsciente, que é o inconsciente coletivo do Jung, e que são camadas extrafísicas, e que nós podemos chamar de campos ou corpos também, porque aí nós vamos entrar na constituição sutil do ser humano, que vai além do corpo físico. Então, eu vou falar, o corpo etérico é o que vem em seguida, o corpo emocional é maior, o corpo mental maior na nossa cultura. Depois temos o campo causal, ou corpo causal, onde é a sede das causas, de tudo que nós somos, de tudo que nós já desenvolvemos conosco e do que falta ainda por desenvolver, daquilo, a nossa programação de vida para a vida atual, aonde que a gente precisa chegar. É uma bagagem muito grande. É uma bagagem enorme. Uma herança, eu diria. É uma herança. Dentro das leituras esotéricas, dizem que Buda, que foi Buda, o Gautama, teve 600 encarnações. Então... Imagina o que tem aí de informação para mexer, né, doutora? Muita informação. Fora, então, depois do campo causal, tem o campo búdico, tem da consciência búdica, que quer dizer o quê? Amor e sabedoria. Sabedoria é o conhecimento experimentado, posto na prática. Agora, para a gente traduzir um pouquinho do que você está falando, claro, eu digo um pouquinho porque é muita coisa para a gente contar numa entrevista só. Sim. Mas o que as pessoas, em geral, buscam no seu consultório, na sua terapia? Elas chegam ali com uma dor e você começa de que maneira a investigar esse inconsciente? A minha primeira sessão é o que eu chamo de alinhamento. Então, depois do corpo búdico, tem o átmico e depois tem o monádico. Onde é a sede do nosso self, que é o eu superior, supraconsciência. De lá vem muita energia. Nesse nível não existe mais conflito, não existe mais negativo ou positivo. Só existe a síntese positiva do masculino e do feminino. Altos valores, só energia amorosa, só energia compassiva. Essas energias são as energias curativas, que vão curar os níveis inferiores. Como se fosse a própria pessoa, na verdade, o terapeuta vai ser um facilitador. Ele vai dar as dicas os passos que o cliente precisa fazer dentro de si, no estado alterado de consciência, no estado aprofundado de consciência. Então, esse é o papel do terapeuta, mas é o cliente que vai puxar a energia superior para curar os níveis inferiores. E que está dentro de si. E que está dentro de cada um. Tudo isso que eu falei é a constituição de cada um. A supraconsciência, todas essas camadas são camadas cada vez mais sutis de energia. Sai do físico, que é denso, que é energia concentrada, densificada, e o etérico é mais sutil que esse, o emocional é mais sutil que o etérico, o mental é mais sutil, e vai chegando em sutilezas cada vez maiores. Você ajuda a pessoa a subir esses degraus. E numa vida tão corrida, que a gente tem tanta coisa para fazer, para ver que nossa atenção está tão voltada para isso aqui, né, o celular, é tão difícil acessar essas camadas, a gente precisa de ajuda profissional. Precisa.
Porque quem consegue com mais facilidade é o pessoal que já faz meditação, que faz yoga. Então, já direciona, já foca em si, já canaliza. Já tem um treinamento para isso. Então, a minha primeira sessão é alinhamento, que é a conexão do ego, da personalidade, com a supraconsciência. Na verdade, esse conjunto todo energético e físico tem, em média, 26 metros de altura. Sensacional. E então todo o que foi construído, as casas, os prédios, tudo é visando o corpo físico. Porque na verdade a gente nem cabe dentro. Entendeu? O ser humano é muito amplo. Muito amplo, muito alto. amplo. Então tem que usar essa amplitude toda. Sim. E a Terra também tem esses corpos todos. Doutora, eu estou muito curiosa, quero muito saber as histórias que você tem para contar. Vamos lá. Mas antes, eu quero um pouquinho da sua história. Por que você decidiu lá há mais de 40 anos, você que é uma referência nesse assunto aqui no Brasil? Aliás, muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. É um manancial aqui conversar com você, estou muito feliz. Por que você decidiu investigar a alma humana? O que te levou a estudar psicologia e depois expandir o seu conhecimento nesse sentido? Na verdade, meu pai gostava de ler psicologia. Naquela época existia Freud, Adler, né? O Jung veio um pouquinho depois. E ele então começava a falar coisas de que existia uma consciência, de que existia um subconsciente. Eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante. E aí eu comecei também a descobrir que muitas das dificuldades das pessoas, muitas das doenças físicas não tinham uma origem exatamente no físico. Tinham uma origem no psíquico. Então isso daqui me intrigou. Inicialmente eu quis fazer medicina, mas dentro da medicina, psiquiatria, e a psiquiatria estava muito longe, eram os últimos anos do curso de então, né, de medicina, e aí saiu a faculdade de psicologia. Eu falei, já vou direto, né? Já foi intuitivamente? Já foi. Que sorte, ou não seria sorte? Muita sorte, muita sorte. Porque é um conhecimento muito profundo e muito amplo do ser humano. Sim, um privilégio. Então eu acho que isso me ajudou demais pessoalmente, né? No meu autoconhecimento e no conhecimento da humanidade. Imagino que suas sessões de terapia comecem então já com essa anamnese da alma. Como é que é então na prática? Não, a gente faz uma anamnese desde o físico até aonde for possível alcançar. Mas então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, chegou uma cliente, eu vou contar uns casos meio diferentes, porque caso comum não ilustra tanto, mas chegam as pessoas assim, olha, eu já tentei de tudo. No caso dessa pessoa, ela tinha dores nos pés. Dores físicas e emocionais? Dores físicas. Em geral, físicas. Não, dor física. Por quê? Porque o físico é a expressão do corpo emocional. Entendeu? As doenças. Então, para você curar o físico, você tem que, muitas vezes, entrar no emocional. A dificuldade é justamente saber quanto que tem de físico e quanto que tem de emocional. Essa proporção, até trouxe o gráfico. Eu vou pedir então para o Alex trazer a pastinha com o gráfico para você. Pode trazer, obrigada. Alex. Bora. Vamos pegar uma enxaqueca. Uma enxaqueca pode estar neste nível, neste nível, neste nível, neste nível. Mas aqui quer dizer o quê? Olha quanto de psíquico que tem e quanto de físico. O médico vai conseguir tratar isso daqui? Não. Ele vai conseguir dar paliativos para diminuir a dor. Sim. Mas se a maior parte é psíquica, precisa fazer regressão. Porque regressão é a única terapia, por enquanto, que alcança para
liberar a pessoa. Para ela atingir esses níveis de consciência, de inconsciência, qual seria o termo? É assim, vou contar o caso, posso por aqui? Pode, por favor. Vou contar o caso dessa pessoa que me procurou, que é uma altíssima executiva e que trabalhava numa empresa muito grande de financiamento. Ela era responsável por financiamentos para grandes obras, construções e não sei o quê. E ela tinha muitas reuniões com gente também do nível dela, né? E ela tinha que ir a essas reuniões de chinelo, porque ela não aguentava calçar sapato. Dores nos pés. De dores nos pés. E isso já vinha há anos e já tinha procurado médicos do Einstein, médicos do Sírio-Libanês. Eles até se juntaram para pensar sobre o caso dela, porque não conseguiam resolver. E aí, o que aconteceu? E como nos exames não saía nada, eles resolveram abrir para ver se tinha alguma infecção, que não saía nos exames, nem de laboratório, nem de imagem. Chegaram a fazer uma cirurgia. É, uma cirurgia. Aí não encontraram nada, fecharam. Aí conversaram com ela e disseram, olha, o único jeito é a gente cortar parte do tendão de Aquiles. Nossa. Nossa. Uma baita operação. Para tirar a dor. Então, fizeram essa cirurgia e ela perdeu a elevação dos pés. Então, aí tinha que se arrastar mesmo. Não dava para fazer esse movimento. Não passou a dor? Não. Nada. Aí eles falaram, então nós vamos ter que cortar o cordão todo, o tendão todo. Mas eu vou ficar sem andar. Aí ela começou a procurar desesperada na internet o que tinha de tratamento alternativo. Sim. E aí ela achou meu site. E veio. Então, começamos eu já sabia o que ela tinha, não é? E não tinha nenhuma intercorrência na vida atual que justificasse aquela dor. Nenhum acontecimento. Então, começamos a fazer as regressões. E ela foi para uma regressão há uns 300 anos atrás, num vilarejo muito pobre, na Rússia. E era muito difícil a sobrevivência lá, tinha bastante seca. E lá ele era um homem, porque tem uma alternância entre sexo. Ora se encarna em corpos femininos, ora em corpos masculinos, numa proporção de 50%, praticamente. Olha que perfeição. É de 49 a 51. Isso foi estudado. E então, ele saiu do vilarejo naquele dia e foi buscar mantimentos num outro vilarejo. E estava voltando. Ele tinha uma carroça. Quando ele estava voltando, ele vê que a aldeia está em chamas, porque tinha muita secura lá. E estava em chamas, e ele veio, mas ele ficou paralisado com aquilo. Ele disse, eu preciso ajudar as pessoas, mas ele entrou em choque. Então, ele ficou meio paralisado ali. Ele disse, como é que eu vou ajudar as pessoas? Quando ele começou a se mover, ele começou a entrar no meio do fogo, no meio de brasa, para tentar ajudar quem ele podia ajudar. E se queimou inteiro. Na perna e pé, principalmente pé. Naquela época não tinha medicamento, não tinha antibiótico. Tinha alguns emplastros com algumas ervas, foi tudo queimado ali, né? Comunicação difícil, e ele enrolou os panos.
para conseguir caminhar. Para conseguir caminhar depois, né, que apagaram, que acabou tudo. E aí, o que aconteceu? Não tinha como desinfetar. Aquilo infeccionou. Infeccionou e apodreceu. E ele morreu assim. Perdeu os pés. No meio de muita dor. No meio de muita dor. E esse sintoma acabou se manifestando nesta vida? Sem nenhuma ferida no pé, sem nada, mas a dor de ter visto muita gente amiga morrer, de ele ter também morrido em meio a muito sofrimento. É uma tatuagem emocional. É um imprinting emocional que precisa ser liberado. Então tem as etapas dentro da regressão para fazer isso. Durante essa regressão, essa história é contada pela pessoa para você? É contada para mim. E você anota? Ou você ajuda? Às vezes não dá, tem que anotar depois, porque é muito intenso ali. Quanto tempo dura uma sessão de... Depende da pessoa. No caso dessa mulher, nós tínhamos sessões de 2h30. Por isso a terapia foi muito rápida. Então, no caso dela, acho que foram 5 sessões ou 6 sessões para limpar tudo. E a dor passou? Completamente, nunca mais voltou. Olha, porque fez um follow-up. E tem um caso também que eu andei lendo seu relacionado à retina. Eu gostaria que você contasse também. Sim. Isso foi uma pessoa que teve que fazer um transplante de córnea. Isso daqui é outro caso, que também a gente trata na regressão, na expansão de consciência. Porque a expansão de consciência vai pegar o coletivo. E nós não enxergamos esse coletivo porque está numa outra dimensão, mas isso não significa que ele não esteja aqui. E dá para mexer no coletivo também? Perfeitamente. Então, vou te contar nesse caso. Tá. Então, esse rapaz chegou porque ele teve que fazer um transplante de córnea, só que descolava. Descolou umas 5 vezes e o oftalmo falou para ele, escuta, eu não sei como é que eu vou conseguir colar definitivamente isso em você. E eu não sei, então se descolar mais uma vez, você vai perder a visão. Aí ele veio para a terapia. E na expansão de consciência, como é que ele conseguiu a córnea? A córnea foi doada. Doada por quem? Por alguém que provavelmente faleceu. Isso mesmo. Por um rapaz que faleceu de moto. Então, o que nós encontramos na expansão de consciência? Porque quando você está no estado alterado, você consegue ver o campo. O próprio cliente vê, não sou eu. Ele que me conta. Nossa, que experiência. É uma vivência. Por isso é uma terapia vivencial e não verbal. Só. Então, ele falou, mas o rapaz está preso aqui na córnea. Ele não conseguiu se desprender. Então, aí eu tenho que fazer a terapia do rapaz que está preso ali, para ele conseguir se desprender. Porque era ele que fazia a córnea toda hora se soltar. Ele não aceitava que... Ele não aceitava a morte, ele tinha 20 e poucos anos. Muito jovem. Muito jovem. Então, foi feito o trabalho com ele e ele conseguiu se desprender. Em conjunto com o paciente, claro. Sim, através do paciente. Através do paciente. Com conversas? Sim, eu explico. Porque a maioria das pessoas não sabe que existe uma continuidade da consciência. Então, nós, ora estamos dentro de um corpo físico e ora estamos fora. Sim. Então, o rapaz não sabia disso. Ele não sabia que a vida continuava em outro plano. Olha só. Doutora... Então, ele foi informado disso daí. Isso é sensacional. Acho que
muda a perspectiva sobre a vida. Claro, quando você totalmente. entende que existem essas terapias. Totalmente, muda totalmente. Muda a visão sobre tudo, de fato, né? E a postura. E a postura. Em relação às pessoas também. Exatamente. E perde-se muito o medo da morte. Isso é bem importante. Doutora, uma pergunta. Todas as mazelas físicas têm a ver, de fato, com o emocional e o psíquico ou não? Olha, em algum grau tem. Mas pode, vamos dizer, existe o acaso? Existe o acaso. Você pode tropeçar e se machucar e não tem nada a ver com... Claro, mas quando... Não prestou atenção ali direito e pronto. Não tem maiores causas internas, né? Não tem. Mas, na maioria das vezes, tem. Então, todas, principalmente os sofrimentos crônicos, tem. Sempre. Outro caso também que me chamou a atenção da sua trajetória é dos ossos que não cicatrizavam. Você pode contar? Sim. Um rapaz havia quebrado o fêmur. Era o caso do fêmur. E foi cuidado, como sempre se cuida, foi engessado e tudo mais, mas fazer uma radiografia para ver como estava, não tinha solidificado, não tinha feito aquela cicatriz. Então, ele veio justamente para examinar isso. Por que não cicatrizava? E ele descobriu que numa vida passada ele se acidentou. E aquilo foi bastante traumático, porque o acidente levou-o para a morte. E fraturou. No mesmo lugar? No mesmo lugar, o fêmur. E aí, porque como que isso fica na memória? Por exemplo, quando você tem uma batida, você bate, não fica azul? Fica escuro. Sim. Pode ter ali uma memória onde a energia está diferente no campo etérico. E vai impedir daquilo de cicatrizar. Então a gente tem que curar primeiro o campo etérico. Porque o campo etérico é a energia vital para o físico. Então, você cura o campo etérico, tira essa mancha. Como é que tira? Com terapia energética, com projeções que vêm da supraconsciência para limpar aquilo. E para propiciar, então, o restabelecimento sempre de dentro para fora. Do nível mais sutil para o nível mais concreto. E a partir do momento que a pessoa aprende a transitar, aprende a transmutar essa energia... Ela se cura. Ela se cura. Ela consegue fazer isso sozinha? É mais difícil, mas com bastante treino consegue. Tem outra história que tenha marcado bastante? Nossa, tenho várias. Recentemente, para contar? Recentemente eu atendi um rapaz de 35 anos por aí, que ele tinha ido para os Estados Unidos, ele se estabeleceu lá, ele arrumou um trabalho lá. E ele pegou um herpes na uretra. Nossa. Pouca dor, né? Meu Deus. Então ele foi para infectologistas, foi para não sei o que, fez todos os tratamentos. Não existia mais o herpes, mas a dor existia. Persistia. E aí, a dor era tão intensa que ele recebeu analgésicos bem pesados e também o canabidiol. Lá nos Estados Unidos? Não, aqui. Porque ele voltou, ele não podia trabalhar. Ai, coitado. Ele voltou para casa dos pais. Ele ficou 4 anos com essa dor. 4 anos. Não consegue fazer nada? Não conseguia. Uma pessoa com dor consegue fazer o quê? Nada. Com tanta dor. Então ele não conseguia trabalhar e ele vivia
caindo para cá, deitando ali, tarará. Quer dizer, uma vida horrível. E aí, como ele já estava fazendo as buscas dele em outros tipos de terapia, ele estava indo num lugar onde existia, eles trabalhavam também com energias, com frequências que diziam ser curativas, então ele experimentava tudo que ele podia. Foi a homeopata, foi a todas as medicinas paralelas, mas não conseguiu nada. Tentou de tudo. E aí, nesse lugar que ele foi, ele conheceu uma pessoa que faz supervisão comigo. E essa pessoa o recomendou para que ele viesse me buscar, me procurar. E foi assim que ele chegou no consultório. E aí nós começamos a trabalhar. Então foram 4 anos que ele não conseguia. A terapia durou 2 meses e meio. Nossa! Então, para você ver o alcance disso. Foi cirúrgica ali. Tanto que a TVP é conhecida como cirurgia psíquica. Porque é assim. É pontual. É isso que você quer trabalhar, é isso que você vai trabalhar. E doutora, se o paciente tiver apenas sintomas emocionais e não físicos, funciona também? Claro, claro. Eu só gosto de citar os físicos porque são mais contundentes. Elucidativos. Elucidativos e podem ser provados com exames, não é? Então, como... E na questão de casais, eu vi um vídeo seu na internet falando sobre a terapia de casais que você gosta de fazer com um e depois com o outro. Pode explicar por quê e como é que funciona isso? É assim. Como existe o inconsciente familiar, quando uma pessoa casa, quem conhece um pouco de astrologia sabe que, vamos dizer, a casa do namoro é a 5ª casa. Quando casa, quer dizer, você resolve viver com aquela pessoa, não precisa ter o casamento em si, você resolve viver, morar com aquela pessoa. Já é um casamento. Então, a relação passa da 5ª casa para a 7ª casa. E o que entra quando você resolve morar com alguém? Entra modelo paterno, modelo materno, entra um modelo de tio, de tia, de avô, de não sei o que. Todo mundo vem junto. Vem. E aquilo... com a história da pessoa, começa a intervir na relação. Não é o casamento que está causando aquilo, é a história da pessoa. Então não adianta eu começar a tratar a relação. A gente costuma falar popularmente que a gente casa com a família da pessoa, não você casa com uma geração inteira de antepassados. Então tem que tratar os modelos que vêm, que a pessoa não tem noção que está repetindo um modelo. Sim. E que está com certas implicâncias que, na verdade, estou fazendo igual a minha mãe, ou estou fazendo igual ao meu pai. Entendeu? Então, eu preciso tratar disso primeiro. Fora que o Jung já conta que nós temos centenas de personagens no inconsciente. Sim. E existem personagens que são positivos. E existem personagens que são negativos. E se desses personagens negativos entra um que quer mesmo ferrar a relação, a gente tem que descobrir. Não tem nada que ver com a relação, tem a ver com a pessoa. Então eu preciso tratar primeiro cada um para examinar essas questões. Uma vez que essas questões são limpas, porque não demora. Uma vez que essas questões são limpas, aí dá para tratar a relação e aprender a conversar, não é? Que é o que as pessoas não sabem. Exatamente. Aprender a conversa empática. Conversa não agressiva, mas compreensiva. E é possível se despir desses personagens ou se despedir desses personagens na terapia? Ou você só deixa ele ali quietinho? Ele sempre vai existir? Não, isso tem que ser... vai seguir o seu caminho, né? Numa boa, vai evoluir. Não tem nada que ficar ali com a pessoa. E o burnout? A gente que fala muito sobre empreendedorismo aqui nesse programa,
Eu me interesso muito sobre o tratamento do burnout, principalmente nos nossos tempos. Mais uma vez, a gente está sempre acelerado, sempre querendo dar conta de tudo, performar nas redes sociais, né? Você ajuda as pessoas a entenderem o porquê elas estão daquele jeito, porque chegaram naquele estado Elas também? sabem muito bem porque estão naquele jeito, mas não sabem sair. Uhum. Então a gente tem que encontrar os caminhos internos para sair. Uhum. Aqui precisa dar uma fortalecida na personalidade e precisa fazer um trabalho energético de limpeza das negatividades acumuladas. Uhum. Então as pessoas têm sintomas os mais diferentes. Chegam pessoas assim bem jovens, com menos de 30 anos, com burnout, por causa das metas que precisa atingir. Uhum. Então, eu já peguei gente assim, com menos de 30 anos, com o coração disparado, com sudorese, ansiedade, com pressão alta, com insônia, quer dizer, completamente desorganizado. Uhum. Então, a gente vai fazendo o trabalho energético e a conexão com a supraconsciência. Uhum. E a pessoa aprende uma coisa que ela desconhece, que é o quê? O melhor lugar do mundo para você estar é dentro de você mesmo. Mas, uma vez que você consiga esse alinhamento com a supraconsciência, porque de lá vem segurança, vem cargas de energia limpa que você precisa, vem equilibração. É o melhor lugar para você estar. Uma vez que ela aprende isso, então os sintomas vão desaparecendo. Não necessariamente precisa fazer regressão, mas pode precisar. Sim, e pegando como gancho, né? Doutora, por que é tão difícil estar em si e procurar no outro o amor, procurar no outro a segurança, esquecer de si? Não é no outro que tem que procurar, em si mesmo, né? Sim, e por que é tão difícil nos tempos de hoje? Porque as pessoas não sabem que tem essa fonte em si. Precisa descobrir. E isso daqui não adianta você falar. A pessoa precisa vivenciar. Isso é uma vivência. Isso não é um falatório, entendeu? Eu não estou interpretando nada. Eu estou dando os passos que ela vai vivenciando internamente para entrar em contato. Como é que o Jung chama o self? O verdadeiro eu. O si mesmo. Self quer dizer isso. Que é diferente do ego. Que é completamente. O ego é o lugar das dificuldades, é o lugar dos trique-traques, é o lugar dos conflitos, das oposições, bom, mal, certo, errado, escuro, claro. As ambivalências. As ambivalências, tudo. Então, acima não tem mais isso. Só tem positividade acima, só. Vamos acessar essa positividade para a gente conseguir mexer embaixo. Mexer embaixo. Que é o físico. Que é o físico. Tô conseguindo alcançar. É o emocional também. Porque o emocional tem os dois, ainda é ambivalente. Tá. O mental também é. Só nas camadas superiores que não é. Olha, que interessante. Então precisa acessar isso para se sentir bem, seguro, inabalável. Pode ver o chefe, pode, não sei o que. Às vezes tem problema com o chefe. Geralmente problemas com os superiores têm a ver com problemas com o pai, muito facilmente. Ou com a mãe, ou quem foi assim, autoritário. O cuidador que tratou mal. Exatamente. E doutora, falando sobre os casos, que você tem milhares para dividir aqui com a gente, mas eu li um sobre um menino que passava mal antes da prova. Gostaria que você contasse. Ele tinha diarreia, de nervosismo, né? Antes da prova. E das provas. E isso, quantos anos ele tinha? 16. Tá. E
ele era até impedido de fazer a prova, porque não tinha controle. Então ele tinha que fazer a prova separado de todo. Essa era uma confusão que dava na escola. E a professora dava um jeito, os professores, né, nessa altura já tinha mais de um, de ele conseguir fazer a prova. E ele não era de uma família assim com muitos recursos. E ele falou para mim, olha, eu separei X. Para quantas sessões dá para fazer isso daqui? E eu falei para ele, dá para fazer umas 6, 8 sessões, vamos ver. Ele disse, tá bom, então tem que ficar pronta a terapia. Então tem que dar certo. Tem que dar certo. E aí conseguimos. Aí foi com 6 sessões. Que legal. No caso dele foi preciso regressão? Foi, mas a regressão para a vida atual. Ele que tinha um pai desse, entendeu? Muito cobrador, muito exigente, nada estava bom, sempre precisava de mais. E aí, sob pressão, ele queria fugir. Então, que interessante. Então, a gente faz um trabalho também que é muito bonito, que se chama o resgate da criança interior. Onde você vai pegar a criança toda fragilizada, né, dentro do adolescente já tem, né, todas as etapas anteriores, e vai dar poder para essa criança. A partir de que idade uma criança pode fazer a sua terapia, doutora? A partir de 5 anos. Mas eu não cuido de crianças. Tá? Mas tem gente que cuida, para quem eu indico. Que já faz a regressão. Que faz a regressão com crianças, mas com formato diferente, né? E para fobias? A regressão, ela é eficaz? Fundamental. É o que vai curar a fobia. Porque geralmente tem a ver com vivências passadas, né? Tem a ver com vivências passadas. Pânico, né? A fobia é uma coisa identificável. Então, tem pessoas que têm fobia de água, tem fobia de estrada, tem fobia de avião, de andar no mar, de navio. Túnel, de falar em público. Dizem que é um dos maiores medos do ser humano, né? Falar em público. Falar em público. É um dos maiores medos? Um dos maiores medos. Tem medo de altura também, que muita gente tem. Altura e falar em público. Então, é a regressão que vai curar. Não tem... Pode fazer outros condicionamentos e tal, mas a pessoa daí fica condicionada a fazer os condicionamentos, ficar fazendo aquilo lá. A regressão tem a característica de transmutar. Você tira aquela parte realmente que está totalmente emaranhada lá, congestionada, causando isso, e a pessoa melhora. No caso de fobia, no caso de pânico, tem regressão à vida passada. A partir do momento que eu faço uma regressão, consigo reprogramar ou transmutar essa energia? Você transmuta essa energia. Transmutar, eu acho que é o melhor termo que você utiliza. A pessoa, ela não leva para frente. Não, acaba. Corta. Os sintomas físicos vão embora, os sintomas emocionais vão embora. Quando você trabalha com todos os níveis que precisa, quais são esses níveis? São a vida presente, tem que ver intercorrências que tem, vidas passadas e antepassados. Então, você pode herdar coisas dos antepassados, então tem que cuidar do antepassado também. Então a gente pode dizer que é uma terapia que mexe com passado, presente e futuro. Sim. É ampla. É ampla. Inclusive tem técnicas que são técnicas desenvolvidas pelo Ted James, que ele vem da neurolinguística, mas no prefácio do livro dele, ele faz um agradecimento ao mestre da meditação dele, que é um hindu. Então... Já foi para a Índia, doutora? Não, nunca fui. Na verdade, eu nunca quis ir para a Índia. Por conta da energia densa demais? Exatamente. Eu imagino. Então, ele aprendeu a fazer meditação
e ele sobe lá nos píncaros, né? Uhum. E a técnica dele é muito bonita. Lá, quando terminado tudo, que você, as etapas da regressão, tudo, você vai fazer a limpeza da linha do tempo, da estrada evolutiva. Então, essa limpeza, segundo o Ted James, o que ele propõe é você, num corpo extrafísico, geralmente no mental superior, você entra em contato com uma fonte de amor e cura incondicional. Você é banhado por aquela luz e você projeta aquela luz em cima da sua estrada evolutiva. Nossa, que lindo. É muito lindo. Que imagem linda. É o que ele propõe e funciona muito bem. Então aí você vai e entra no futuro também. Sensacional. Já parte do futuro é limpo de todas aquelas consequências negativas que um trauma no passado gerou. Mas o ser humano é muito mais amplo e é capaz de muito. transmutar. O ser humano é muito capaz. Ele precisa saber que é. E doutora, nesses mais de 40 anos trabalhando com o ser humano, de uma maneira muito singela até, porque a gente tem pouco tempo, mas o que você mais aprendeu? Eu aprendi o potencial que o ser humano tem para se transformar. Mesmo, às vezes, precisa transformar traços de personalidade muito fortes, muito grosseiros ainda. E ele transforma. Com terapia dá? Dá. Desde que ele queira. Certo. Aqui é uma terapia um pouco de... Sim, a gente faz a regressão, mas a regressão não é suficiente. Porque você tem que entrar em quadros de valores. Então, você tem que entrar em virtudes a serem desenvolvidas. Uau! Então, é um processo onde a gente faz isso. Mas aí, um pouco diferente, com meditação. Nossa, eu tô assim encantada, tô louca pra passar com você, já quero ir pro seu consultório. Onde você atende? Eu atendo em Perdizes. Em Perdizes, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Antes de ir embora, doutora, deixa a sua rede social, por favor, pra gente conseguir dividir com o Brasil inteiro. Minha rede social, eu tô no Instagram. A gente vai colocar o arroba aqui. O arroba, eu tenho um site no JuditeMSB, .br, não tem arroba. A gente vai colocar o GCzinho aqui embaixo na telinha, então para quem quiser te procurar, se quiser deixar o WhatsApp também. O WhatsApp 11 9 70 90 6718. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada a você. Agregou demais. Espero que você volte para a gente conversar sobre outros casos sensacionais. Vamos voltar, vamos muito conversar. Obrigada. Judite Benevides é o nome dela, ela que é terapeuta transpessoal, especialista em TVP. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau, tchau!